Olá, rapaziada, boa noite. Estamos iniciando mais essa live para a gente continuar a bater o nosso papo a respeito dos dons espirituais. Em primeiro lugar, assim, quero de cara já agradecer as visualizações da live anterior e pedir assim, vai visualizando, vai mandando para outras pessoas, vai compartilhando. Nós já temos quase 3.000 visualizações e a nossa meta é pelo menos 3.000 visualizações no primeiro. Então assim, me ajuda aí, dá uma força, compartilha. E para mim está sendo uma experiência bem legal, nova, e a repercussão tem sido muito boa. Também pedir para você comentar isso com os irmãos, porque eu ainda há pouco recebi 76 mensagens pelo WhatsApp de pessoas me perguntando que horas que começa a live. Então avisa aí para o povo, compartilha que toda quarta às 20 horas, 21, 22, né, às 20 horas a gente começa a transmitir online essa live de estudos bíblicos. Aí a gente está bolando o nome, então eu quero pedir a ajuda de vocês, né? Nós estamos filmando de uma forma mais diferente hoje, então eu estou com alguma dificuldade de ter o retorno das pessoas, né? Então eu já estou pedindo aí uma tarefa para você, para a gente compartilhar essa live. Se você gosta desse espaço, dá uma dica de como é que a gente pode chamar essa live, entendeu? Pra gente colocar aí uma hashtag, alguma coisa, um título que vocês vão criar. Quem me conhece sabe, eu sou muito ruim de tema e de título, então manda aí, se quiser mandar hoje, pode mandar. Hoje eu estou tendo ajuda, o Pedro ainda não conseguiu chegar, estou tendo ajuda do Thiago, né? O Thiagão está me dando uma ajuda. Então vai mandando e pode mandar também para Marcele, mandar também para Marcele, para o Pedrão, e a gente vai escolher dentre as sugestões, nós vamos escolher. E eu ainda vou fazer o seguinte, aquele que der a sugestão, que a gente aprovar a sugestão do jeito que mandar, eu vou dar um livro de presente. Então olha só, mandou a sugestão, ela entrou 100% no nome, eu vou te dar um livro de presente. E um livro bom, não é um livro de chapeuzinho vermelho, não, nem de balalai não. Um livro bom, para você sacar qual é aí, tá bom? Então me ajuda aí. Hoje eu acho que não cabe mandar, porque eu não tenho como ficar julgando. Então seria legal você depois mandar para a Marcele através do e-mail da Juventude, ou aproveitar até a live de sexta-feira para mandar. Pode mandar pelo Facebook também. O Pedro, depois você vai postando ideias, né? Então depois eu vou pedir para o Pedro colocar aí uma chamada para esse concurso aí, tá bom? Bem democrático, você dá a sugestão, eu digo se sim ou se não, tá bom? Porque quem está botando a careta aqui sou eu mesmo, tá bom, gente? Então, boas-vindas, graça e paz, Deus abençoe. Hoje eu estou bem leve, bem light. Para aqueles que estão e sabem o que é feriado, né? Espero que você esteja aí descansando, aproveitando bem esse feriado de 15 de novembro. E vamos tocar nosso barco. Semana passada nós falamos a respeito de conceituação, né, parte introdutória dos dons, e já rolou bastante coisa, eu acho que a gente já andou bastante nisso. Depois, no final do workshop, eu vou disponibilizar também com o pessoal de multimídia, né, com a Marcele e com o Pedrão, eu vou disponibilizar a apostila, que provavelmente eles vão tirar xerox ou vão negociar com você, desculpa, a entrega dessa apostila, de repente por R$5, alguma coisa assim, para ajudar o Ministério de Jovens a juntar recursos para a gente aprimorar e investir no próprio Ministério. Falando disso, eu já falei da caneca hoje? Não, né? Aí, ó, caneca, Fala Igreja. O Thiago acabou de chutar tudo aí, desculpa aí. Hoje não tem água, hoje é suco de maracujá. Hoje eu estou bem calminho, porque o Pedro e a Diana falaram que eu estava muito nervoso. Falando que eu tenho que pegar leve e tal. Então, em homenagem a Diana, Marciano, ao Pedrão, eu estou tranquilo e estou suave na nave hoje. Hoje não vou marretar ninguém, viu? Pode ficar tranquilo. O pessoal que está me vendo aí de outras denominações, de outras igrejas, lá de Acari também. Hoje eu estou suave na nave. Hoje é
Jefinho, paz e amor. Bom, tendo feito essa palavra inicial, para dar tempo da galera ir chegando, vai avisando. Você tem o WhatsApp, vai chamando mais gente para entrar, entendeu? Para aí a gente juntar, fazer um bolo só, porque depois, a partir as pessoas vão chegando depois, vão ficando meio perdidas. Aí começa a mandar pergunta, né? Spectrum Man, Power Ranger, né? Essas coisas todas. E aí a gente é bom contextualizar, fechar, para a gente construir um trabalho legal hoje, ok? E aí, Thiago, quem temos aí, quem está aparecendo por aí hoje? Vamos lá, a gente tem a Verônica, tá aqui com a gente. Fala, Verônica. Tem a Diana, o Maicon, e no total temos 13 pessoas. Legal. Ó, rapaziada, um abraço, vai chamando, vai juntando, vamos fazer aí essa movimentação boa aí. Então, vamos orar? Agradecendo a Deus por esse momento, né? Pai, muito obrigado por estarmos juntos aqui neste momento. Que essa live, ó Deus, seja agregadora de conhecimento, de esclarecimento e de libertação, para que sejamos úteis ao Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, por cada pessoa que já está e por aqueles que hão de chegar, tanto hoje, live, quanto no percurso da semana com as visualizações. Que para todos esse momento seja uma bênção. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Hoje, me dá aí o retorno se vocês estão vendo a imagem bacaninha. Se não está invertida aqui para mim. Manda um ok aí. Deixa eu ver. Tá. Então vamos lá. Hoje, parte 2, workshop de dons espirituais, né? O fogaréu continua acontecendo. Então, o texto bíblico que vai nos ajudar, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. É o texto que vai nos ajudar hoje a compreender um pouco mais sobre os dons espirituais. E hoje o couro vai comer. Hoje nós vamos falar de dom por dom. E vamos caminhar dom por dom, explicando um por um. Tá tudo bem? Preparados? Vamos seguir? Beleza? Então vamos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Fala, Pedrão. Pode chegar. Chega pra lá. Todo suado aí. Brincadeira. Deus do céu. O cara veio correndo de casa. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Como hoje a minha versão é Jefinho, paz e amor, em homenagem ao Pedro e a Diana, vamos colocar assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam tão desprovidos de inteligência. Né? Então vamos lá. Paulo está falando para os coríntios assim: poxa, ignorância aqui tem a ver do fato, não do uso dos dons em si, mas da próprio princípio dos dons espirituais. Paulo está dizendo: os dons estão saindo de vocês, estão fluindo, há fluência dos dons, mas não há entendimento do que são os dons e nem o seu propósito acerca deles. E daí esse atropelo que era a igreja de Corinto, não é? Todos aqueles problemas que comentamos na semana passada, litígios entre os irmãos, incesto, bebedeira, uma série de outras dificuldades que estavam trazendo, na verdade, um retrocesso ao Evangelho. Então Paulo diz: vocês não podem ser ignorantes. Então, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, pegando da semana passada, eu não vou repetir porque qualquer coisa você dá uma olhada ou aqui para cima ou aqui para baixo lá na página do Face, e você pode rever o live da semana passada. Vai ficar ali, entendeu? Durante um tempo. Ok? Então, dando continuidade ao assunto, eu tenho uma pergunta para você, que na verdade foi o que você me fez na linha do raciocínio. 3 perguntas básicas, ou seja: pastor, como é que eu posso descobrir os meus dons espirituais? Como é que eu posso descobrir os meus dons espirituais? Comecei a entender que foi Deus que dá, Deus é a fonte inicial, Deus é a fonte de manutenção dos dons, Deus me dá os dons para a glória dele, em exercício em amor, da edificação do corpo, ok? Para crescimento, para expansão, para manutenção, entendi algumas coisas. Só que, pastor, como é que eu descubro os meus dons espirituais? Eu tenho que ir num culto e receber lá um Hadouken, não é? Hadouken pode falar? É grosseria? Pode? Não, não. Hadouken pode. Então manda um Hadouken lá e a pessoa recebe um dom. Como é que é isso? Então, 3 perguntas básicas que você pode fazer para você, que vai te ajudar a entender um pouco dos dons
espirituais. Primeira pergunta. No que me sinto realizado em fazer no reino de Deus? É aquela grande questão que comentamos na semana passada. Você deve se perguntar, o que é que quando eu faço, o que é que, qual ministério, qual exercício ministerial na igreja eu faço, de forma que eu me sinto realizado, que eu me sinto satisfeito, que eu me sinto verdadeiramente motivado, me sinto posicionado no lugar certo para fazer aquilo. Ou seja, o que é que eu faço no reino de Deus que me dá plena satisfação, que eu tenho certeza que Deus fluiu através de mim? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela nos esclarece uma coisa muito interessante. Dom espiritual nunca vai ser uma experiência de quem está sentado no banco. Porque, olha, se você olhar 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, vai dizer que o Espírito Santo reparte os dons para serem úteis. Agora, que utilidade tem? Deus dá dons a um cara que está sentado no banco e não faz nada. Né? Seria um dom para quê? Dom prego, dom parafuso, dom porca, arruela. Né? Então, você trabalhando, você vai vendo e vai verificando a fluência dos dons em você, ok? Primeira questão. Segunda pergunta. O que os outros dizem de mim quando são ministrados através de mim? Simples. Se nós aprendemos semana passada que quando Deus dá dons é para que a gente sirva ao corpo, obviamente, como até mesmo no chamado vocacional, Deus dá, Deus chama, mas a igreja autentica esse chamado. Então você tem que, uma vez que você está servindo, a própria igreja, né, vai dar esse feedback para você. A própria igreja vai dizer, meu irmão, poxa, você orou por mim e eu fui curado. Meu irmão, você orou, semana passada você orou e eu fui ministrado. Você pregou uma verdade de Deus que eu não consegui enxergar. Então esse retorno vai vindo sobrenaturalmente, natural, ou naturalmente sobrenatural, para você. Então você vai exercendo e as pessoas vão dando esse feedback, enquanto igreja. Então é legal você pensar que os feedbacks mais fidedignos, mais sérios para você, mais consideráveis para você, não são, portanto, aqueles de perto de você. Ok? São aqueles que têm um lastro social um pouco mais longe de você, para que você tenha esse feedback, né, completo, sem essas informações espúrias. Um amigo, ele projeta no outro, às vezes ele coloca amizade, a esposa coloca um filtro. Então é legal você ter esse feedback antenado. Você vai guardando, vai juntando a quebra-cabeça em oração e na palavra, e você vai ter essa ajuda. Terceira questão. O que me irrita muito na igreja local? Essa é uma questão bem interessante. Uma das formas de um dom espiritual se manifestar está também naquilo, se lá no início a gente fala daquilo que te deixa realizado, agora a gente quer saber o que te deixa muito irritado. Como assim? Não estou falando da pessoa que cantou mal, do cara que pregou mal, não estou falando isso não. Estou falando o seguinte, na igreja local, você está lá, é parte da igreja local, e é frequente, é responsável. Gente, estou falando de crentes mesmo, estou falando de cristãos de verdade, estou falando de meia tigela, estou falando de quem está comercializando a fé, estou falando de gente que leva o evangelho genuíno, com a graça de Deus, com responsabilidade, tá? Isso é o padrão, não é? Galera aí que não quer nada com Deus vai ter o dom de encher a paciência do seu pastor, né? Então, eu acho que eu não devia ter falado isso, né? Paz e amor, não. Pessoal que não é tão levado a sério, fica no grupo de oração lá, sendo alvo de oração. Pronto, melhorou. Então aqui, o que me irrita muito na igreja local? Bom, pensa comigo, você está lá, o Espírito Santo quer trabalhar naquele corpo, não é? De Cristo. Ele quer movimentar aquele corpo local para ganhar pessoas, para edificar pessoas, para desenvolver ações maravilhosas, para que a igreja cresça, se expanda, amadureça. E aí Deus colocou dons em você e você está lá no banco. Então você começa a perceber, por exemplo,
que a igreja ela tem uma certa debilidade com o estudo bíblico. Então você vai para a sua classe de EBD ou vai para a sua classe de estudos bíblicos e lá você começa a se sentir muito incomodado porque o professor é despreparado, e isso não é uma vez ou outra, você começa a ser incomodado sempre, você percebe que as pessoas estão desmotivadas, que o estudo está raso, você começa a se sentir irritado com aquilo. E aquilo vai inflamando em você. Então você ora a Deus e diz, Senhor, tira isso do meu coração. Mas você não desiste de ir. E aquilo fica inflamando em você cada vez mais. Isso normalmente é você sendo dotado por Deus para cuidar daquela parte do corpo. É mais ou menos, cara, o seguinte. Lembra do Senhor dos Anéis? Do anel? O precioso, aquela coisa toda? Então, sacou que aquele anel, ele pedia para ser possuído? Mais ou menos isso. O dom espiritual, ele clama para ser usado. Porque o texto de 1 Coríntios 12, 11 diz nitidamente, o Espírito Santo dá para que seja útil. Então, é uma ferramenta que ele dá que fica borbulhando em você até você exercitar. Então, enquanto você não usa, aquilo fica lá fervendo em você. Então, se você tem, por exemplo, o dom do discernimento de espíritos, você percebe que um determinado grupo da tua igreja, ou uma reunião da sua igreja, ela está desfocada da graça de Deus, da palavra de Deus, aquilo vai te fervendo do peito, até que você se levante e exerça o discernimento de espírito. Isso em todos os dons. Então, é muito comum que as pessoas se sintam irritadas, incomodadas, e ao invés de orar e se colocar à disposição como resposta de Deus, a pessoa entra num outro dom, que é ficar irritado e murmurar com quem está do lado. Ou fazer fofoca. Aí é o dom da fofoca e o dom da murmuração. E aí não são dons espirituais. Fofoca e murmuração não tem nada a ver com dom espiritual. É coisa carnal mesmo. A pessoa está cheia de encosto. Entendeu? Então ela está cheia de encosto e vai procurando gente para encostar e largar a amargura. Então, perceba que é interessante isso, né? Quantas vezes, de repente, você que está aí na live comigo, já se sentiu irritado em determinada situação, e Deus estava falando com você, levanta e assume, porque eu vou usar a sua vida. E você se encolheu. Então, a semana passada me perguntaram como descobrir o dom, eu vou devolver para você a pergunta. Você tem coragem de descobrir o seu dom? Porque a hora que você descobrir o seu dom, você vai ser indesculpável. A sua justificativa não vai mais nem convencer você. Pegou isso? Ok? Podemos seguir em frente? E aí, meninada? Vou em frente ou a gente para um pouquinho para pergunta? Vamos em frente. Então, ainda falando de descoberta dos dons, eu tenho alguns conselhos bíblicos bem simples para você. Vamos lá. Primeiro conselho. Enxerga-se pela perspectiva de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 17, a Bíblia nos dá conta de que nós em Cristo somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então nós andamos em novidade de vida. É graça sobre graça, glória sobre glória. Então tem que haver no cristão uma predisposição ao novo. Meus irmãos, olha para cá. Fica aqui comigo agora. Isso, olha aqui. Olho no olho do velhinho aqui. Presta atenção. Muita gente que está na igreja hoje, não é? Principalmente igrejas que são situadas em favela, num local de menor contexto cultural, não é? Que não tem grandes perspectivas, nunca foram líderes em coisa alguma, sempre foram pessoas muito trabalhadoras, mas muito humildes. Muita gente, quando se converte, continua se olhando da mesma forma. Aí não se apresenta para o Evangelho, não se apresenta para a nova vida, não se apresenta para a igreja. E fica encolhida. Ah, mas eu não sei ler. Ah, mas eu não sei escrever. Gente, esse texto da Escritura não é só para novo convertido, não. Ele é a porta, é Deus abrindo uma porta de uma nova perspectiva para mim e para você. Dizendo para você, olha, eu tenho que fazer uma nova vida em você. E eu vou fazer através de Cristo. Então tudo será novo. Então ele vai dotar a você de uma perspectiva diferente. Agora, de nada adianta Deus fazer uma obra nova na minha vida se eu não me olho com esse olhar de novo. Lembra de Gideão? Se Gideão não aceita a palavra de Deus dizendo para ele, você é um servo valoroso, um homem corajoso, Gideão não se levantava daquele lagar. Abraão não teria filhos. José ficaria na amargura pior do que a masmorra que ele viveu. Paulo não assumiria uma postura de pregador do amor
quando que a única linguagem que ele conhecia era da pancada oficial. Então, meu irmão, se você quer descobrir o teu dom, se olha na perspectiva de Deus, diga: Senhor, eis-me aqui. Eu vim de lá, mas pouco importa, porque todos nós viemos de um único lugar. A nossa nova criatura não tem raiz na minha humanidade. A minha nova criatura tem raiz no Calvário. Então isso é o meu berço é o teu berço. Ok? Então receba isso aí, viu? Segunda coisa, seja cheio do Espírito Santo. Verso 4 do capítulo 12 diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ora, se você não leva uma vida de fé, se você não leva uma vida de comunhão com Deus, comunhão com a igreja, de leitura da palavra, se você não tem uma vida devocional coerente, naturalmente você nunca vai descobrir o seu dom, ainda que Deus te tenha dado dons. Mas você não vai saber se é talento natural, se é dom, se é arrumação política. Que hoje, muitas vezes, infelizmente falando, a gente encontra na igreja arrumação política. Porque você é de uma família importante, vai cantar, porque você tem o dízimo bom, vai dirigir o culto. Então, a tarefa de ser cheio do Espírito Santo é uma tarefa constante. Ok? Não é ser cheio do Espírito Santo não é o local que a gente chega, mas o processo que a gente permanece. Está entendendo isso? Não é? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim: eu vou para o culto tal para me encher do Espírito Santo. Meu irmão, assim, muita sinceridade te falando, eu acredito muito e corro nesse processo com muita humildade acerca do enchimento do Espírito Santo. E para mim, o enchimento do Espírito Santo ele ocorre no íntimo, cara. No íntimo. No quarto, na minha solitude com Deus, na minha jornada com o Senhor. Ali eu me arrebento para Ele. Ali eu enxergo a minha miserabilidade e consigo compreender a profundidade da graça dEle. No culto eu não consigo fazer isso. Imagina eu pegar o microfone e falar meus pecados todos no microfone. Quando eu abrir o olho não tem mais ninguém na igreja. Porque a maioria das pessoas que frequentam a igreja até mesmo tem uma visão errônea de si mesmo e do outro. Então, a tarefa de ser cheio do Espírito Santo é você se disponibilizar para Ele. Então, lembra que eu falei da semana passada de estações? Deus trabalhando numa estação e a gente tentando sintonizar outra. Quando a gente é cheio do Espírito Santo ou está no processo, fica fácil da gente entender os mistérios do Pai. A gente fica sensível ao Pai e às coisas dele. Ok? 3. Dedique-se a servir com o que tem. Mateus 25 é a parábola dos talentos. Preste atenção, negão. A maioria das pessoas, quando eu chamo para conversar sobre dons, elas vivem falando para mim assim. Semana passada, inclusive, teve aqui no fórum, não sei como é que chama essas letrinhas que passa aqui. Comentários. Comentários, né? Nos comentários, as pessoas falam: eu queria ter o dom tal. Eu queria ter o dom tal. Quase que eu falei downtown, né? Downtown, né? Eu queria ter o dom X, eu queria ter a profecia, eu queria ter línguas. Tá? Preste atenção, querido. Não há nada pior para um servo de Deus que queira descobrir o dom quando ele fica esperando servir com o dom que ele quer. Sabe por quê, querido? Eu posso chegar um pouco perto da câmera? Para ter um tete aqui? Deixa eu chegar aqui bem pertinho. Bem pertinho. Bem pertinho. Aí. Estou bem pertinho de você agora. Vou falar baixinho no seu ouvido. Ok? Não vou cantar não para você não dormir. Preste atenção, cara. Se a gente espera para ter o que a gente quer para servir, nunca serviremos. Porque a mente de Deus é infinitamente maior que a minha e que a sua. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os meus e que os teus. Os propósitos de Deus estão alinhados com a agenda celestial e não com a nossa agenda cronológica. Sacou isso? Então começa a servir a Deus com o que você tem. Começa a servir a Deus com a sinceridade que você tem, com o dom que você tem. Dá glória a Deus por Ele estar te usando e você vai ser surpreendido com outros dons fascinantes do Pai. Sacou? Vou voltar para trás. Moonwalker aqui. Então, entendeu? As pessoas ficam assim: eu queria tanto ter o dom de pregar. E pior, tem gente que é tão ruinzinho, tá tão fraquinho, é uma ovelhazinha cheia de carrapicho, que fica assim: eu queria saber pregar como o pastor Pedro Henrique Luna. Querido, não tem dom espiritual pregar como o pastor Pedro Henrique Luna, não. Sabe? Eu queria falar em línguas como a irmã Marciana. Não tem isso não, querido. O dom espiritual é de Deus.
Se você está olhando nisso, eu quero pregar igual fulano, tem gente que ora, né, repetindo oração, vendo o DVD do cara, que demônios que estão a 5 quilômetros daqui, que não passem disso aí, aí vem aquele raio assim, Deus manda um anjo para fazer um raio, aí o cara repete isso no culto, aí erra, ao invés de falar 5 quilômetros, fala 5 centímetros, né, e tal. Pelo amor do Pai, né, filho, você tem que buscar o dom espiritual do Pai. Se você está buscando copiar gente, você está no caminho errado, você está na antagonia do processo, ok? Mesmo porque você é um ser humano especial, você é um crente específico, você é parte do corpo insubstituível. Então, imagina, se nas minhas mãos todos os dedos fossem do mesmo tamanho. Ia ser no mínimo ridículo, além de nada funcional. Então, vamos pensar nisso aí. Começa a servir com o que tu tem, ok? Porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre patamares maiores, viu? E normalmente, Deus dá um dom de menor impacto para perceber como o cara vai agir, como é que o crente vai servir. Se o crente começa a derrapar num dom de menor escala, Deus recua com ele, para ele não causar danos ao corpo. 4. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Ande sob a autoridade espiritual da igreja local. Ou seja, permaneça sob os cuidados de um pastor. Gente, nós estamos vivendo um tempo de desigrejados, vivendo um tempo de gente que não quer se submeter, vivendo um tempo em gente que quer ser dona do seu próprio nariz, gente que está vivendo o evangelho isolado, do jeito que quer, do jeito que acha que é correto. Essa palavra achismo é uma coisa muito chata. Isso tem provocado milhares, para não dizer milhões, de crentes inoperantes no reino de Deus. Gente que só consome produto evangélico. Gente que entra e sai do templo vazia. Ok? Gente que não tem mãos para trabalhar. É mais ou menos como se fosse um dinossauro. Eu queria até ver. Eu não tenho um dinossauro aqui? Eu tenho, Thiago, um tiranossauro? Você tem um dragão. Tenho, um tiranossauro. Eu queria um tiranossauro. Quer mostrar? O tiranossauro ele tem um bracinho assim curtinho, cara. Um cabeção desse tamanho. Um quengo enorme, de tanto que fica lendo livro, vendo DVD, escutando sermão. Um cabeção. Um bocão, cara. Uma coisa assim, um bocão grande. Um bocão. Pra ficar falando mal dos outros. Mordendo os outros. Sabe? Bracinho curto. Porque ele não consegue nem botar comidinha na boca dele, sabe? Eu acho que a gente pode inventar o nome desse dinossauro. Tipo assim, Santosaurus Rex. Maneiro, hein? Aí, oi bracinho. E tal. Pezão, grandão, que é pra chutar, pisar. Esse aqui é meu lugar. Aquela coisa, sabe qual é? Uma cauda enorme pra ficar batendo em todo mundo. Onde passa, deixa rastro, registro. Um bumbumzão desse tamanho pra ficar bem sentado. E o bracinho, ó. Aí chega lá domingo, ele vai pro culto. Senta lá no banco, olha pro pastor e fala assim, ó. Comidinha. Então, poxa, cara, acabar com isso em nome de Jesus. Deus não tem dinossauro, Deus tem ovelha. Tá bom, filho? Então, fica debaixo de uma autoridade local, conversa com o pastor, conversa com o seu líder de faixa etária, né? Pessoa mais velha, mais vivida, com serenidade. Esse texto de Timóteo, capítulo 4, 14, Paulo vai falar para Timóteo assim, Timóteo, não deixe que desprezem você porque você é menino ainda, porque você ainda é jovem, e lembra que com imposição de mãos do ministério, do presbitério, você recebeu dons. Então, presta atenção, queridão. Não sou eu que estou dizendo, é a escritura, não fica bravo comigo. Né? Até hoje eu estou numa versãozinha, né? Jefinho Paz e Amor, em homenagem aí à família Luna, né? Que me pediu, né? Tô quase cantando a musiquinha. Este é o show da Luna, né? Então, fala assim, pastor, você está muito bravo, as pessoas vão ficar nervosas. Então, Paulo está falando, olha, gente, andar debaixo de submissão pastoral pode desbloquear dons. Sacou qual é do videogame? Quem gosta de videogame? Né? Tu tá jogando aquela fase, de repente tu encontra uma caixinha, um portal, ou tu dá um salto, um sobressalto maior, tu acessa uma outra fase. Andar debaixo de autoridade espiritual de uma igreja local, o pastor, o seu líder etário, com respeito, com oração, com humildade, acatando inclusive a disciplina,
ajuda você a desbloquear alguns dons espirituais. Por quê? Porque se você usa dom com humildade, com respeito, você usa o dom no amor. Então o dom fica regulado. A chance de você entrar em soberba é menor. A chance de você magoar e causar estragos é menor. Porque o dom precisa ser lapidado. Ok? E aí, gente? Como é que vamos? Vambora? Bebe sua água aí, pastor. Boa noite. Hoje não é água. Hoje é suco de maracujá aqui, ó. Que isso? Eu tô muito nervoso. Hoje eu tô paz e amor. O nível subiu. Eu cheguei atrasado, o senhor subiu o nível, né? Vamos às perguntas, pastor. Nós temos a pergunta aqui do Cláudio Júnior. Pergunta. Quem? O Júnior. Ah, o Juninho. Fala, Juninho. Pergunta. O dom espiritual é melhor exercido em pequenos grupos ou não? Poxa, Caio, tu leu, hein? Tu andou lendo, né, negão? Maneiro, show de bola. Cara, é exatamente isso. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim na carta aos Coríntios, vai dizer assim, quando vocês se reunirem, pequeno, assim, dentro da casa, cada um exercita o seu dom. Você para fazer, vai fazendo aquelas conexões, é muito mais fácil. Sabe, Juninho? Imagina no culto, né? Aí eu chego lá na frente, né? Tô lá dirigindo o culto, aquela coisa toda, né? Glória a Deus e tal. A irmã Carmen marchando no poder, né? A outra falando em línguas. Agora imagina que eu chego assim, vamos lá, vamos exortar agora. Aí vai fica um troço meio confuso. Por isso que culto, ele tem a ver com a celebração coletiva de gratidão, né? Agora, o pequeno grupo é o local melhor para isso. Então a gente tem, por exemplo, lá na igreja, a gente tem as redes etárias. Né? Jovem cuidando de jovem, adolescente cuidando de adolescente, e ali naquele pequeno grupo, exercer o dom vai facilitar bastante, até que você chegue num ponto de maturação que você consiga exercer o teu dom em larga escala, ok? Mas sempre o início é pequeno, sempre, sempre. O movimento de Deus sempre foi assim, e louvado seja o nome dele, que é para a glória ser dele e não nossa, como está lá em Juízes capítulo 7, com os 300 de Gideão. Pergunta a Natália Gomes. Natália Gomes. Fala, Natália. Pastor, tem dons na nossa vida que podem ser circunstanciais? Ok, pode. Como nós falamos semana passada, Deus pode dar dons a você de acordo com a circunstância. Né? E isso eu, inclusive, já presenciei situação semelhante. Né? E eu vivi uma situação muito particular, mas eu não gosto muito de falar de mim. Né? Então eu vou, mais ou menos isso. Eu estava em determinada situação com um grupo, um pastor e uma senhora americana, missionárias, e sem intérprete. E nós entramos por dentro de algumas áreas de uma comunidade, e os intérpretes foram com outro grupo e eu fiquei. E de repente, quando eles começaram a falar com as pessoas, eu comecei a entender e interpretar tudo que eles estavam falando para o contexto. E nós ganhamos muitas almas assim, né? Graças a Deus por isso. Então eu já presenciei também algo parecido, sabe? A pessoa não ter instrução e conseguir. Inclusive, a pessoa não sabia nem ler, mas ela conseguia dizer o que estava escrito no texto da Escritura. Não ipsis literis, mas ela conseguia sacar as verdades que estavam no texto. Então, ela falava assim, pastor, o texto de tal livro, tal capítulo, ele vai falar sobre isso, 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 isso. Vai. E a pessoa não sabia ler. Então, pode sim. Em determinado momento vem, faz o que tem que fazer e Deus tira. Ok? Então, pode sim. Tá bom? Letícia Pinheiro. Boa noite, Fala pastor. aí. Boa noite, pastor. Tem dificuldades, é grande a pergunta dela. Tem dificuldades em distinguir se realmente tem o dom espiritual em determinada área ou se isso é apenas uma qualidade minha. Como distinguir se isso é um chamado ou apenas uma qualidade em fazer determinada coisa? Ok. Voltando para aquele espaço da descoberta, entendeu? Voltando para aquele espaço da descoberta, e aí você vai ter um retorno a respeito disso e dessa parte aqui também, dos conselhos. Você vai trabalhando com a sua liderança local, vai lendo a respeito do seu dom, vai lendo na escritura exemplos do seu dom, vai participando de workshop como esse, né? Por exemplo, semana que vem, permitindo Deus, eu vou mostrar como é que a gente pode exercer dom no espírito e como é que a gente percebe um dom na carne, né? Como se diz aí vulgarmente, um dom. Então, assim, entendeu, Letícia? Então, é um processo de maturação. Entende? Não existe nada pronto. É maturação, autoconhecimento espiritual. Assim como você que faz serviço social,
você deve ter buscado, dentre várias questões, uma com a qual você se identificou. Os dons espirituais vão caminhar muito por aí. Você vai lendo, vai estudando, vai se dedicando, vai orando, vai exercendo e ele vai maturando. Aí até chegar ao ponto de você ter realmente a certeza. Então dá uma olhada nos passos anteriores com esse aqui que vai te ajudar, tá bom? Beijo. A última pra gente seguir. Marcos Vinícius. Fala, Marquinhos. Pastor, eu já identifiquei o meu dom. Porém, por vezes bate um medo de exercê-lo, de exercer o tal dom. Isso é normal? É. Por isso que a sua pergunta tem a ver com a do Júnior, tá bom? Começa pequeno, né? Pato novo não dá mergulho fundo. Então começa pequeno, você começa debaixo de autoridade, você começa a exercer o seu dom gradativamente àqueles que estão perto de você, para depois ir à frente, ok? Do contrário, esse medo aumenta e você está arriscado a cair no erro de fingir um dom ou de fugir do dom, tá bom? Abraço, Vinícius. Antes de seguir, o irmão Sandro apareceu aqui. Sandro Silva? Esse mesmo. Saudade, Sandro, de você. Rapaz, saudade. Apareceu aqui para mandar um abraço, falar que é uma ótima oportunidade, tá podendo aprender agora à distância e falou pra Deus te abençoe e continue no projeto. Obrigado, Sandro. Obrigado. Na caserna ainda? Saudade de tu, cara. Saudade. Gente boa de Deus mesmo. Um abraço. Abraço pra esposa, abraço pra todo mundo aí. Vê se aparece, viu, cara? Matar a saudade, dá um abraço. Falou, meu filho. Tchau, tchau. Vamos em frente, então. Coisas que não são dons espirituais, ok? As pessoas também fazem muita confusão. O que é dom, o que não é e tal. Vamos lá, então. Coisas que não são... Ficou legal isso? Coisas que não são dons espirituais. Maneiro, eu gostei. Primeiro, não são dons espirituais os talentos naturais. Rapaz, como tem gente que confunde as coisas, né? Talento e dom, né? Talento, eu já falei semana passada, ele trabalha na esfera físico-emocional, ok? O dom, ele trabalha na esfera completa, espírito, alma e corpo. Ele tem essa dimensão. O talento, ele é pontual. O dom, ele é abrangente. O talento, ele volta para exaltar a personalidade que o tem. O talento. O dom não. O dom, ele é exercido e a pessoa que recebe a administração do dom, ela imediatamente identifica Deus ali. Então, volta a glória para Deus e não para a personalidade. Então, agora, isso é interessante, para quem curte ideia, eu botei ali, ó, é a confusão entre Bíblia e sociologia. Por quê? A palavra carisma, que a gente viu que significa dom, presente, a Bíblia, Paulo vai cunhar essa palavra carisma somente e exclusivamente para Deus em relação ao homem. Então é Paulo que vai fazer isso. Nós vamos ter Pedro usando essa expressão uma vez. Paulo vai cunhar essa expressão carisma como presente de Deus. E Filo, o escritor judeu, ele vai falar um pouco disso também, mas também sempre usando a palavra carisma como algo de Deus para o homem. Agora, na sociologia, essa palavra ficou universalmente conhecida, carisma, como nós conhecemos aqui no Brasil, fulano de tal é carismático, tal líder é carismático, né? E tal. Essa palavra carisma foi cunhada como termo sociológico por Max Weber, que ele identificava que alguns líderes eram líderes empolgadores de multidões. Então, existem pessoas que têm a habilidade de afoguear as outras, acender as outras, conduzir as outras. Então, ele pegou essa expressão carisma e colocou carisma na sociologia. Daí começamos a confundir. Então a gente tem até esse hábito. Tal jogador é carismático, tal músico é carismático. E aí, mas a palavra carisma tem conexão direta. Então, talentos essa questão bem definida. Enquanto que dom, embora é um outro contexto espiritual, não é? Então, talento natural é uma coisa, você pode ter habilidades naturais e vale a pena dizer. Os talentos naturais, eles formam a nossa personalidade, ok? Que é a nossa individualidade, a nossa especificidade enquanto gênero humano. Então eu tenho habilidades,
O Pedro tem, Tiago tem, você que está aí tem. Isso nos qualifica enquanto personas, ok? Mas os dons espirituais não, são funcionalidades sobrenaturais. Não é dom espiritual, fruto do Espírito Santo. Semana passada nós vimos. Fruto do Espírito Santo é carpós, Gálatas 5, a partir do versículo 22. Tem a ver com enquanto que carismata são os dons. Os dons, para a gente resumir rápido, não ficar voltando muito, dons tem a ver com o que o crente faz. Fruto tem a ver com o que o crente é. Dons tem a ver com o poder de Deus. Deus usa o dom como manifestação do poder dele vivo ali naquela localidade, naquele corpo. Fruto tem a ver com caráter. Dom tem a ver com glória, com poder, com manifestação. O fruto tem a ver com santidade. Dom é Deus através de mim. Fruto é eu mergulhando em Deus. Sacou isso? Mandamentos bíblicos também não são dons espirituais. Semana passada, se eu não me engano, eu não sei se está aí hoje, o Alex, ele colocou, acho que foi o Alex que colocou essa questão. Pastor, o evangelismo é da igreja toda, por que a gente então manda missionários e tal? É muito disso. Na Bíblia existe, pelo menos no Novo Testamento, cerca de 29 mandamentos mútuos, que é o que a gente chama de mutualidade ou uns aos outros. Assim como nós temos mandamentos claros, como por exemplo, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, existe aquilo que é a responsabilidade comum enquanto cristão, que é o nosso cumprimento, os nossos deveres, a nossa forma de ser sal e luz na terra. Ok? O nosso testemunho regenerador e transformador. Ok? Agora, os dons não. Os dons são habilidades sobrenaturais para situações específicas, para manifestações específicas, para o uso do corpo, para a funcionalidade do corpo. Tem a ver comigo dentro do corpo, enquanto que as minhas responsabilidades estão aí para serem prestadas individualmente no exercício do mundo. Outra coisa que não são dons espirituais são os dons, entre aspas, simulados. Gente, hoje em dia, infelizmente, um grupo evangélico no mundo inteiro. Aqui no Brasil esse fenômeno é um pouco mais curto, é um pouco mais novo. Mas lá nos Estados Unidos, essa baboseira, essa mediocridade já está lá há mais tempo, não é? Então nós temos, eu vou falar alguns nomes, né? Nós temos aí Miles Monroe, Kenneth Hagin, T.L. Osborne, Morris Cerullo, Benny Hinn. Essa galera descobriu que existe gente que gosta de show, que gosta de ver um negócio agitado. Então o que eles fazem? Eles falsificam dons espirituais. Eles fazem campanhas de PNL, de programação neurolinguística, hipnose, toque de Charcot, ok? Trabalha pré-indução, indução à histeria, indução ao transe. E aí, isso movimenta, sabe? Faz aquele estardalhaço. Aí, milagre e tal. Alguns chegam ao cúmulo de pagar pessoas para teatralizar uma situação. Alguns, e eu conheço alguns, que treinam obreiros para descobrir quem é que na congregação tem facilidade de entrar em transe ou facilidade de ser autossugestionado. Então, isso é falsificação de dom espiritual. Causa rebuliço, causa agitação, deixa o negócio meio agitado? Óbvio que deixa. Entendeu? Mas não são dons espirituais coisa nenhuma. Os dons espirituais, não, eu já comentei semana passada, não é a partir, por exemplo, do dom da cura que eu crio uma igreja. É a partir dos dons de Efésios capítulo 4. Os dons ministeriais é que formam uma igreja. Os dons manifestacionais, não. Ok? Do contrário, o que se tem é uma igreja corintiniana. Ou seja, uma igreja que só tem dons manifestacionais. E aí vive naquele charco do lamaçal de Coríntios. Que naquele tempo, louvado seja Deus pela vida de Paulo, que mandou uma carta para corrigir isso. Agora, no nosso tempo, ninguém está corrigindo não. O pessoal está imitando esse tipo de coisa. Porque vende, porque dá dinheiro. Entendeu? Você entra aí nesses canais aí da televisão de igrejas, nesse porte aí, você vai ver, no Brasil tem um monte. Entendeu? Um monte mesmo. E aí são aquilo que eu chamo de maldade. O cara falsifica de maldade.
Ele sabe que está falsificando. Sabe que está falsificando. Um conhecido meu que estudou comigo, se formou comigo, ele se dedicou a fazer congressos na área de louvor e adoração. O cara é um picareta. E ele vai me ver, ele vai saber, ele vai rir. Eu não vou falar o nome dele. Ele vai rir. Ele certa vez chegou para mim e falou assim: pô, Jefinho, tu ainda tá lá na favela? Eu falei: tô, cara, Deus tem feito uma obra lá. Ele falou assim: pô, cara, sai disso, se aborrece, você gasta a tua saúde, você não arruma dinheiro. Cara, eu faço 2 congressos por ano, encho o bolso de dinheiro. E aí o cara vai lá no congresso, o cara chora, fala, sapateia, vai um galerão atrás. Entendeu? Ele contrata um monte de gente famosa para cantar, para dar workshop. Gente que não tem um pingo de qualificação técnica, um pingo de qualificação de corpo, de respeito à Bíblia. Porque se você aceita dinheiro para ficar do lado desse tipo de situação, sabendo do que você está fazendo, é estranho isso, é maldade pura, não vejo nada melhor que isso. E aí, por outro lado, essa casta superior aí, esse clero de hedonistas, não vou falar essa palavra que aí o pessoal vai procurar no dicionário, eles não vão se sentir ofendidos, a Diana não vai ficar chateada comigo. Esse clero hedonista, pós-moderno, esse jeito, né, de ser, de maldade, não vai ficar impune por Deus, não. Mas aqui na Terra vende ingresso, né, coisa brava, né? Só que por outro lado fica aquela questão, e você deve estar se perguntando: esses caras fazem essas maldades e projetam os dons. E como é que é a igreja dele? É o outro lado da história. Projeção. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Lembra de Paulo? Preste atenção. Quando você estuda dons espirituais, você não pode só ficar pontuado ali naquele dom, não. Você tem que abrir a lente, deixar Deus abrir a lente. É aquilo que a gente chama de visão macro e visão micro. Então, quando você estuda dons, você tem que entender de sociologia, de psicologia. Existe uma coisa na psicologia que a gente chama de projeção. Ou seja, eu estou num ambiente, cara, que é só cura. Eu cresço ali, eu sou nova criatura, eu sou condicionado a olhar a igreja como somente cura. Entendeu? E aí eu projeto o dom de cura. E eu acho muito interessante que a gente vai vendo como... Aí perguntaram para um líder evangélico brasileiro, o João Soares fez essa pergunta dizendo: todas aquelas pessoas na sua igreja, disse ele para aquele líder de uma denominação bem famosa, na área de cura, seguidor de T.L. Osborne, né? Ele falou assim: todas aquelas pessoas são curadas mesmo? A resposta, que eu, na minha opinião, achei super sincera, ele diz o seguinte: não, 95% ou mais é pura indução. Já disse tudo. O SBT, há cerca de 1 ano e meio atrás, ele fez uma reportagem. Ele foi atrás das pessoas que frequentaram um culto muito famoso em São Paulo, de cura, de uma igreja muito famosa no Brasil, milionária, não é? E aí o Cabrini foi atrás das pessoas para saber se elas realmente tinham sido curadas ou não. E inclusive teve uma senhora que morreu, né? Deixou de tomar o remédio, porque foi dito para ela naquele culto. A outra tinha um esporão e o pastor fez ela bater com o pé. Ela bateu com o pé forte no chão do altar e todo mundo gritando, e ela pulando. No dia seguinte ela foi internada em estado grave no pé. O esporão tinha piorado, então ela ficou com um esporão em estado grave devido àquela situação. Então ela estava em êxtase, ok? E você em êxtase, meu querido, meu irmão, tu chama o urubu de meu louro, tu abraça jacaré achando que é colega. Então, existem esses locais, são projeções. Então, eu tenho até a oportunidade de ver isso acontecer em crianças. Né? Em crianças. A criança cresce em ambientes como esse, ela cresce com uma mente dualizada, religiosamente modelada. Então, a criança vai, bate palma, marcha, robozinho, aquela coisa toda, repete palavras sem conexão alguma, e não tem nada de Espírito Santo nela, ela só está repetindo o modelo. Ela acabou de fazer aquilo, 1 minuto depois ela vai falar um palavrão, mexe com o outro, bate no coleguinha. É condicionamento. Então é o que a gente chama de projeção de dons. Isso não são dons espirituais. São apenas articulações humanas. Uns espertalhões por maldade, outros incautos, sinceros, mas desprovidos de conhecimento, desprovidos de vontade de conhecer a verdade, acabam projetando, ok? Dons espirituais. Acabam projetando situações que se assemelham ao dom, mas que não têm desdobramento espiritual algum. Ok? Tem alguma pergunta? Sim.
Maicon, botafoguense. Sofredor? Pastor, há desdobramentos dos dons espirituais na vida secular? Se sim, quais? Ok. Vamos lá. Todo dom espiritual é dado para ser exercido aonde? Neste tempo. Neste mundo. Então, todos os dons espirituais têm desdobramento neste mundo. Ok? Os dons espirituais, embora dado... aí é interessante sua pergunta, porque ela me fez pensar algumas coisas. E o quarto aqui tá bom, mas está fechado, então pode exagerar no pensamento. Quando a gente fala de dons espirituais, tem desdobramento no mundo, todos eles têm. O que acontece conosco às vezes, Michael, é que a gente acha que os nossos dons estão limitados à circunferência do tempo. Entrei no tempo, lá vai, funciona. Entrei lá. Sabe qual é? Acho que a Diana não vai gostar disso. O Pedro, ele riu, então tá bom. Então você acha, muitas vezes nós temos essa mentalidade, meu dom é para ser usado na igreja. Então, eu só quando entro no templo. Esquece que a igreja está diluída no mundo. Sacou isso? Então, se lá no teu trabalho você exerce seu dom espiritual para a glória de Deus, aquela pessoa vai querer conhecer a sua fé. Então, todos eles se desdobram no mundo, ok? No céu não tem dom espiritual. Que se diga isso. Né? Então não tem essa, vou guardar para falar em línguas lá com o Gabriel. Ei, tô lá e vai lá. Não, vai não. Gasta aqui. Eu até falei isso domingo lá na igreja. Olha só, quer marchar, marcha. Quer falar em línguas, fala. Quer pular, pula. Quer dançar, dança. Só não me segura. Tá bom, gente? Ô, Marquinhos, é por aí. Diana. Ei, Marciano. O senhor respondeu ainda há pouco aí, mas... Então tá bom, tchau. Responde a pergunta dela aí. O dom de cura é circunstancial? Pode ser ou não. Pode ser ou não. Agora, vamos lá. Deixa eu me arrumar aqui para ser bem polido, né? Se você encontrar um crente sincero com dom de cura, e eu posso depois, eu espero que eu consiga trazer um pastor muito amigo meu, que eu tive a oportunidade de fazer filosofia com ele, licenciatura em filosofia com ele. Ele tem o dom de cura. Só que assim, é um barato, porque quem realmente tem dom manifestacional, cura, operação de milagre, que eu vou falar daqui a pouco, eu espero que eu acabar não conseguindo falar, não é? Vai sinceramente dizer que raramente sabe quando sai o dom ou quando não sai. Ela não consegue, meio que, ela não controla isso, sabe? Ela sente um ímpeto de orar, porque o dom de cura ele nunca vem sozinho, ele sempre acompanha. Eu vou falar sobre os dons, espero, se vocês quiserem a gente fica até um pouco mais, 1h30 de repente. Se vocês quiserem seguir até as 9h40, 9h30, você fala, que aí dá para estender um pouquinho, para ver se eu encerro isso. Então assim, quem tem o dom de cura, operação de milagre, dons manifestacionais, né, não vai ter muito esse controle não. Vai ter um ímpeto porque ele vai andar junto com outros dons, é o que a gente chama de combinação de dons, ok? Possivelmente dom de misericórdia e tal. Então ela vai ter ímpeto de orar para a cura de todas as pessoas, todas. E em determinados casos isso vai acontecer, não vai, porque lembrando que quem dá o dom é o Espírito Santo e para aquilo que é útil, entendeu? Então ninguém vai conseguir forçar uma pessoa a ser curada quando o propósito de Deus é que ela morra, tá bom? E vice-versa, tá bom? Espero ter respondido. Fala, Pedro. O Júnior, de novo. Juninho. Juninho. É errado desejar falar em línguas para edificação própria? Não. Inclusive, eu já comentei publicamente, né, que quando eu me converti, era uma das coisas que eu falei assim, poxa, né, entrava na igreja, aquela coisa assim, né, igreja batista, tradicional, aquela coisa. E eu vinha de uma agitação bem interessante. Daí eu entrava nos lugares assim estranhos, cara, e eu via a galera falando em línguas. Tinha um cara que falava, a impressão que eu tinha é que ele falava de trás para frente. Eu falei, rapaz, eu quero isso e tal. Então não é errado, nenhum dom é errado buscar não, Juninho. Não. A questão toda, até essa busca ingênua, infantil da gente, agrada o Pai, cara. Agrada o Pai, porque ele mostra que você quer o Pai, que você quer se relacionar com o Pai. É óbvio que aí com o tempo vai maturando em você vai descobrindo outros dons, e essa busca vai ficando equilibrada. Mas é muito legal
até mesmo essa ingenuidade da gente ir atrás de dons específicos e tal, desde que esteja naqueles conselhos bíblicos que eu disse ali sobre descoberta. A autoridade espiritual da tua igreja local tem que estar ciente do que você quer, do que você tem feito, ok? Sempre muito importante, tá bom, Juninho? E aí, sigamos? Tem mais uma? Tem mais uma. Então vamos lá. De quem? Da Fefe Regis, que eu não sei. Verônica, né? Deve ser Verônica. Ah, o pastor aqui é o Henrique. Henrique, fala, Henrique. O que Paulo quer dizer com o versículo 1 Coríntios 13:8? Que o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Ok. A resposta, querido, você deve estar com a Bíblia aí aberta. A resposta está no versículo 13. O que ele quer dizer com isso? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Paulo está ensinando a igreja de Corinto que todo o contexto do dom espiritual ele fica na terra. Que as virtudes cardeais cristãs, fé, esperança e amor, elas conjugam na terra a nobreza de Deus. E quando chegar no céu, reparou que não precisa de fé, porque fé é aquilo que não se vê, você vai ver no céu, então não precisa de fé. Esperança é a expectativa ardente do fato que está aqui dentro como crença, e você também não vai precisar, porque você não vai precisar esperar, que vai ser realidade. E o que fica é o amor, porque o amor é relacional, e como diz João, Deus é amor, ok? Então, o que ele está ensinando para a igreja de Corinto é que dons estão no patamar do exercício de terra, e que as virtudes e que o amor estão na espera de direção ao céu. Então vamos entender assim. Primeiro andar, terra, dons. Segundo andar, virtudes de caráter. E primeiro andar, último andar, cobertura, essência de Deus. Ok? Beijo. Só para dar um ok, tá todo mundo falando que o senhor pode continuar, pode ir embora que... Ok. Tá todo mundo curtindo. Quem é que está por aí mais? Tem quantas pessoas aí? Eu não estou conseguindo me enxergar hoje. Tem 14 pessoas online. Ok, muito bom. Vamos lá. Onde é que eu estou? Ok. Outra pergunta que fizeram semana passada, né? Quantos dons espirituais existem? Né? Eu vi uma live no Facebook e o camarada afirmou que eram 9. Ele falou assim, não, são 9 dons espirituais. É um teólogo barbudo, né? Pedro Marciano, Pedro Henrique Marciano, né? Também o cara vive com a cabeça, né? Aí ele falou, 9! Aí eu, tá bom, deixa ele comigo que eu pego ele na curva. Então vamos lá. Quando se fala de quantos dons espirituais existem, deixa eu explicar uma coisa. Não se tem ainda ideia de quantos são. O que se tem ideia é de um relato bíblico, no qual a gente pode contar com uma lista fundamental, baseada em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. E uma lista, ou seja, outros textos que dão uma ideia de como se usa e administra os dons, e alguns outros dons que serão agregados, chamados de dons adicionais. Ok? Então vamos lá. Na lista fundamental, se você está anotando, Romanos 12, 6 a 8. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Aí pode acrescentar ali em Coríntios 12, pode acrescentar também, eu até vou acrescentar daqui a pouco, 27 a 30 também, 27 a 31, se eu não me engano. E Efésios 4, capítulo 4, verso 11. Estas são as 3 principais listas de dons da Escritura. Esta lista aí vai bater 20 dons espirituais. Ok? Outros textos importantes, 1 Coríntios 14, 1 Pedro capítulo 4, Coríntios 7 e Efésios 3. O que trata esses textos? Ajuda a entender como é que esses dons funcionam, né, na vida prática de uma igreja. Ok? Então vamos lá. Dom por dom agora. Agora o bicho pega. Agora filho chora, mãe não vê. Primeira lista. Lista fundamental. Então você viu lá. Lista fundamental. Primeiro texto. Romanos 12, 6 a 8. Se você tiver com a Bíblia, abre lá e aí vamos caminhar junto. Então vamos lá. No meu caso aqui, a minha Bíblia está presa aqui em Coríntios. Romanos 12. Primeiro dom que aparece lá, profecia. Profecia é profeteia, não é? Como está ali, o termo grego usado na Escritura. Olha que interessante. Pensa comigo, o Samuel, um grande amigo, ele vai gostar muito disso porque eu falo repetidas vezes com ele. Se Deus usou a palavra, não é, o verbo, para revelar, não é, a vontade dele,
Por que que a gente despreza o que ele escreveu? Por que que eu tenho que colocar sobre o que ele escreveu o que eu penso? Se ele comunicou, o que eu tenho que fazer é entender o que ele comunicou, daí a ferramenta da hermenêutica para fazer essa ponte, para eu poder entender qual é a verdade. Do contrário, eu estou enganado. Então vamos lá. Qual é a palavra que está lá no texto? Profeteia. Profeteia, vem de profetes. Ficar de pé diante de um grupo de pessoas e anunciar uma verdade dos oráculos de Deus. Sabe, é você conseguir expressar, pregar a palavra de Deus, trazendo a verdade espiritual contida naquela palavra. Não tem nada a ver de falar de futuro, de passado e de presente. Tem a ver de você falar a verdade de Deus. Segundo dom, serviço. A palavra ali é diaconia. Então esse dom da diaconia é o dom do serviço, é aquela disposição, aquele envolvimento que se tem para dar suporte à obra, ok? De Deus. E aí eu abro um parênteses muito interessante, pelo menos eu acho que é muito interessante, vai agregar, se tiver algum diácono vendo, a palavra diáconos é serviçal no grego, mas era uma palavra que tem origem no Egito. Diaconia é uma palavra que tem origem no Egito e significa aquele que não fica quieto. Ou, literalmente, aquele que mantém a poeira levantada. Então, assim, a palavra diácono implica em movimento, em você estar o tempo todo. Essa palavra diácono era usada para o servo de uma casa que comandava os demais servos. Então ele não sossegava, ele olhava se tinha água, ele olhava se tinha cortina, ele olhava se tinha isso. Ele era aquele cara que não sossegava, daí a expressão que ele andava fazendo poeira. Então o dom de serviço é aquela habilidade que a gente tem sobrenatural de perceber aonde precisa e atuar. Aquela habilidade sobrenatural que nós temos de apoiar ministérios, de apoiar o ministério da igreja naquilo que é de estrutura até espiritual. Ok? É muito interessante. Terceiro dom. Ensino. Ensino, lá em Romanos está ensino, e depois nós vamos ver a expressão mestre, que é o mesmo dom. Ensino didasco e mestre didaskalos. O dom do ensino ele é diferente da profecia, porque a profecia ela prega uma verdade. Então, ela não tem diálogo. O profetes, ele não dialogava. O profetes, ele mandava direto e reto a verdade. O dom do ensino, didasco, e o mestre didaskalos, ele é aquela pessoa que é dotada sobrenaturalmente da habilidade de transportar verdades inspiradas por Deus, de difícil compreensão, para um contexto de fácil assimilação. Ok? Exortação, paracaléu. Hoje a gente fala de exortar quando leva uma bronca. Mas a palavra que dá origem a paracaléu, a exortação, é a palavra que tem a ver com colocar sobre os ombros. Né? Na cabeça do grego, era a pessoa que era dotada da habilidade, da compaixão, do vínculo com quem precisava, de botar aquela pessoa e ensinar ela ou carregá-la para o caminho certo com o seu próprio ombro. Então ela assumia o peso daquela pessoa para levar aquela pessoa para a direção correta. Isso a gente vê muito em filme de guerra. Quando o soldado ele deixa a arma dele de lado para colocar sobre os ombros o amigo. Então, o seu colega de farda ele se torna mais importante do que a própria vida. Essa é exortar, não é? Ao contrário do que muita gente pensa, exortar não é um ato de braveza, né? No sentido de ira, de bronca. Exortar é um ato de profundo amor e generosidade. Deixa eu ver aqui. Ainda continuando, contribuição. Esse dom parece que está sumindo da face da terra. Né? Esse dom está sumindo da face da terra. Está todo mundo andando de bolso costurado. Metadidome. A capacidade sobrenatural de que a pessoa que tem esse dom, ela pega o que ela tem e ela vê tudo que ela possui com utilidade do corpo, cara. Isso é fascinante. Você viu o filme A Lista de Schindler? Viu? Não, por quê? Fala pra mim, fala pro tio, vai, eu vou chegar mais perto. Você não viu A Lista de Schindler por quê? Porque era preto e branco. Porque eram 2 fitas cassete. Ai, meu Deus. Aí eu não vou ver esse filme que é muito... Ah, fala sério, meu filho. Fala pra mim. Coisa linda.
Moonwalker. A lista de Schindler, cara, você vai ver que o Oskar Schindler era um bom vivant, o camarada só queria saber de dinheiro, mulherada, farra, ganhar dinheiro sobre a circunstância dos judeus. Daí um dia ele começa a salvar vidas, ter instrumento, né? Ele aprende a salvar vidas com um judeu. E aí ele começa a pegar amor por aquilo. No final do filme, quando os judeus se apresentam para homenageá-lo, ele pega o relógio dele e ele fala: quanto é que eu posso salvar com isso? Mais 3, esse carro, mais 10. E aí o judeu pega na mão dele e fala assim: calma, aqui o senhor tem que entender que ao salvar uma vida, o senhor salva uma nação. Então, aquela ânsia do Oskar Schindler, ali, naquele momento ali do filme, é esse dom, cara, meta de dome. Você está trabalhando, e aí você entra de férias e você fala: caramba, eu vou dar uma contribuição, ou eu vou para o campo, né? Vou comprometer as minhas férias para servir a Deus melhor na igreja, vou pegar o meu carro e vou emprestar ele para o irmão que está precisando, vou colocar, certa vez, uma senhora, né? Deus a tenha, longe, né? Ela não morreu, né? Para sorte dela, de repente ela se converte, me procura e fala assim: não, Deus, eu queria, pastor, que o senhor orasse pelo meu carro, que meu carro foi Deus que me deu, uma bênção, um carrão, zerão. Falei: pô, tá bom, então, vamos orar. E oramos. Uma ou 2 semanas depois, eu não vou precisar, uma irmã passou mal, teve uma queda de pressão e precisou ser levada para uma clínica médica, perto da nossa igreja. Aí, a primeira pessoa que foram buscar foi a irmã, que o carro estava na porta assim, do templo, já na saída. Ela chegou e negou. Aí me procurou e justificou a negativa. Ela disse o seguinte: pastor, aquela irmã é muito gorda. Eu vou botar ela no meu carro, se eu passar no quebra-mola, ela pode arranhar o fundo do meu carro. Eu falei para ela: minha irmã acabou de anular aquela oração, porque se o carro quem te deu foi Deus e ele é para a obra é levar aquela irmã. E já que a irmã está com esse coração, não tem carro, e pior, minha irmã, é que Deus também não está no seu coração, não. Pode tirar o adesivo que a senhora colocou lá. Aí ela preferiu ir embora da igreja, né? Para ser feliz em outro lugar. Então, meta de dome é a habilidade que a gente tem de compartilhar o que tem. Nada do que eu tenho é meu, ou nada do que eu tenho me tem. Então, é reino. Essa visão de reino que eu acho fantástica, cara. E aí tá acabando isso, cara. Tá acabando. Sabe, meu computador é meu ministério é meu, é tudo meu. Rapaz, vamos olhar para o Espírito Santo, vamos ouvir a voz do Espírito e dizer assim: Senhor, me dá desse dom, me dá dessa meta de dom, porque é aí que Deus começa a encher o seu povo de recursos, cara. Sabe? Liderança, prostemi. Liderança aqui é diferente, né, de um dom que a gente vai ver lá na frente chamado administração, que a Bruninha Castro falou que tinha. Eu nem sei se ela está por aí hoje. Liderança, prostemi, é a habilidade sobrenatural que se tem de dirigir pessoas, de fazer com que pessoas caminhem numa única direção, ok? É essa pegada aí, essa capacidade de você ter habilidade sobrenatural de tornar único uma visão, de tornar único uma metodologia, de tornar único um grupo de pessoas que está desagregada e dar corpo a essa direção, ok? Misericórdia, misericórdia é a capacidade que eu tenho de me colocar na pele do outro. É a habilidade sobrenatural de condoer-se com o outro. É a habilidade sobrenatural que Deus me dá de conseguir, como diria o americano, a colocar os sapatos do outro, a olhar o outro na perspectiva do olhar da graça de Deus. A dizer, o outro precisa ser socorrido. E aí é interessante parar para pensar uma coisa. Quem tem o dom sobrenatural da misericórdia, normalmente é passado para trás. Isso as pessoas não falam, né? Mas é que esse papo aqui é direto e reto. Quem tem o dom da misericórdia, ele nunca ajuda porque a pessoa merece. Sacou? Se você falar assim: não, olha, o irmão Pedro merece, o irmão Tiago merece, não é dom de misericórdia. É simpatia. É simpatos, do grego, ok? Nem empatos é simpatia. Você foi favorecedor deles por conta de alguma coisa. Você achou bonitinho, você acha eles engraçadinhos, não é? Eles acham inteligentes, são menininhos bons, muito bom educados, né? Mas misericórdia, dom sobrenatural da misericórdia, dom espiritual da misericórdia, você ajuda sem a pessoa merecer. Exatamente como a graça de Deus. E aí, a gente que tem esse dom de misericórdia, normalmente leva um balão apagado, sabe? Um migué. Porque as pessoas abusam da gente. Mas sabe o que é legal? É que a gente continua ajudando, né? E aí a gente não pensa nos que deram a volta, a gente pensa naquele que esse dom foi usado com responsabilidade, naquele que a gente conseguiu abençoar de verdade. E esse mantém a gente aquecido, ok?
Sabedoria, Sofia, não é? A habilidade é muito interessante, que Sofia é sabedoria para lidar, o dom espiritual da sabedoria é a habilidade que se tem de conhecer ciências. Lembra que Paulo vai falar isso lá em Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, é isso aí. Sofia. É a habilidade que eu tenho, tanto de conhecer as coisas naturais sem ter estudado, ou as sobrenaturais. Vou dar um exemplo, que essa palavra Sofia, nesse contexto dos dons espirituais, inclusive no Antigo Testamento, a capacidade, por exemplo, de Daniel e de José de interpretações. A ele, no grego, os comentaristas gregos atribuem a Sofia, tá bom? Então é essa habilidade, né, de você... E aí o pessoal vai brincar e fala assim, então o pastor falou que interpretação é a Sofia. Aí então Freud era sofismático, né? Então é só para dizer que a sabedoria ali é a arte sobrenatural de você compreender as ciências da terra e do céu. Tá bom? Então vamos parar aqui, tem pergunta. Só a pergunta é sobre sabedoria mesmo, por isso que eu vamos lá. Pedi para interromper rapidinho. O Francisco Porto perguntou. Chiquinho! Isso. O dom de sabedoria seria a revelação de um fato que deve acontecer e precisa ser seguido de um conselho? Não. Sabedoria se dá só às ciências, tá? Sofia é o conhecimento científico, né? Você tem conhecimento de ciência, de repente você nunca estudou filosofia, e quando pega para ler filosofia, você lê bem, você filosofa, ou quando você pega matemática, você vai para uma área das ciências, médicas inclusive, né? Por exemplo, você vai orar por uma pessoa e você acaba descobrindo o que ela tem. Veio um diagnóstico para você. Olha que interessante. Não estou dizendo com isso que você deva praticar medicina. O que eu estou dizendo é conhecer. A sabedoria é isso. Okay? E os parâmetros espirituais, né? Questão de sonhos, enigmas, né? Espirituais que às vezes envolvem. Essa outra questão vem agora, tá, Chiquinho? Vou emendar contigo aí. Conhecimento, gnoses. Aí sim é a habilidade que a gente tem da nossa mente, o dom espiritual que Deus nos dá, da nossa mente ser ampliada para transhistória. Ou seja, eu posso ir para passado e futuro e presente em dimensões não científicas. Entendeu? Então, digamos assim, sabedoria seria mais uma coisa assim voltada para a coisa científica, para o saber, digamos mais assim, mais do presente. Enquanto que conhecimento, a palavra de conhecimento, né, a logos, gnosis, é a habilidade que a gente tem sobrenatural da nossa mente ir além. Então ela vai saber o que vai acontecer no futuro, saber o que aconteceu no passado, sem nunca ter sido falado antes, ok? Então essa é a grande diferença. Sabedoria caminha no mundo das ciências, né, das percepções científicas, né, enquanto que a outra trabalha nas percepções mais, digamos assim, transcendentes, atemporais. Fé, pistes. Fé difere da fé que todo ser humano tem, porque também é dom, vale a pena dizer isso. Essa fé aqui é aquela habilidade sobrenatural que se tem de se manter crendo num fato, ainda que você não tenha apoio social, não tenha apoio filosófico, intelectual e não tenha apoio sequer no mundo espiritual. Então, essa fé sobrenatural é aquela vontade férrea, é aquele desejo, aquela esperança férrea de que o que Deus colocou no teu coração como fato vai acontecer, ainda que seja ilógico. Ok? Cura, yama ou yama, né? É a habilidade sobrenatural de colocar em ordem organismos desorganizados. Olha o que eu estou falando. É a capacidade sobrenatural de colocar em ordem organismo desorganizado. Quer sejam emoções, quer seja físico. Então, isso é o dom da cura. Ok? Outra lista, reparou lá? Mudou. Vamos para 1 Coríntios. Então muda a tua Bíblia aí, por favor. Tua Bíblia não, a página da Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10. Já tinha mudado, né? Já tinha mudado, desculpe.
Agora que eu percebi que eu fui... deixa eu ver aqui, me perdi. Ok, voltei. Então, vale a pena dizer que eu só estou... uma vez que eu botei a lista primeira de Romanos, eu só vou acrescentando, só vou falando dos acréscimos, ok? Então, vamos lá. Milagres. Energema dynamis. É a capacidade que a pessoa tem, algumas outras têm essa operação de sinais, né? É a capacidade sobrenatural que se tem para se mexer nas leis naturais. É assim uma espécie de autorização divina para que as leis naturais sejam alteradas por interferência de um indivíduo. Ok? Agora eu quero chamar a sua atenção por um detalhe, desculpe, mas eu preciso chamar a atenção porque eu gosto, a ciência da hermenêutica é a minha área de paixão, é para esse termo aqui. Também ia falar um pouco sobre isso. Na Bíblia há duas palavras muito interessantes quando se fala de poder. Né? Dynamis e exousia. Exousia é poder para representar uma autoridade. Então, um presidente, ele vai sair em viagem, então ele delega uma pessoa, o vice, dos plenos poderes de presidente. Isso é exousia. É uma autoridade que vem de fora para você representá-la diante de uma circunstância. Dynamis, não. Dynamis, você recebe esse poder. Não simplesmente para representar a autoridade. É te dado um poder, uma capacitação para você mexer com o ambiente natural, para mexer com as leis naturais, seja elas quais forem. Né? Entendeu? Então essa é a grande diferença. E o dynamis é muito interessante, que enquanto a exousia é uma questão muito mais assim, técnica, política, tem a ver com uma questão hierárquica, não é? Dynamis não. Dynamis é de onde vem a palavra dínamo, explosão, dinamite. Então a ideia aqui do energema dynamis é que quando isso aqui acontece, é um boom, é um estardalhaço. Caramba, fulano flutuou e tal, aquela coisa. Então assim, andou sobre a água, como é que pode? O corpo, a lei da física é clara, o corpo mais denso, ele submerge e tal, mais leve flutua, o mais pesado afunda, e aí você vê que o camarada mais pesado passou sobre as águas. Então, energema dynamis é isso, é a habilidade de você alterar as leis naturais, sobrenatural de alterar o natural. Discernimento de espíritos, diácrisis pneuma, é muito interessante isso, que é a habilidade sobrenatural que nós temos em Deus de reconhecer a ambiência espiritual, a fonte das manifestações espirituais, de uma pessoa, de um local, de uma empresa, de um culto, de um livro. E aí, discernimento de espírito, eu quero chamar a sua atenção para um fato. Ele pode ocorrer através da visão, ele pode ocorrer através da audição, ele pode ocorrer através do tato, do olfato e até do paladar. Entendeu? Então, assim, discernimento de espíritos é a habilidade que a gente tem, né, no diácrisis, é a habilidade que a gente tem de perceber. E aí eu pergunto para você, como é que a gente percebe? Através dos sentidos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante. Você tem um dom de discernimento de espíritos, de repente você está num lugar e bate um cheiro, e você, estou sentindo um cheiro de morte. Como é que é o cheiro da morte? E daí você começa a orar, chama pessoas, tira. Eu vivi uma experiência dessa há alguns anos atrás, que um camarada que era ateu, ele trabalhava comigo, ele chegou e falou assim, pô, Jéssica, minha esposa é crente, e ela falou para eu ficar perto de você hoje, porque ela estava orando por mim de manhã e sentiu que a morte vinha para cima de mim, cheirando a rosas. Né? Eu falei, cara, então fica perto de mim, que eu não uso leite de rosa mesmo, né? Então... E aí a gente ficou, e na hora do almoço, cara, a gente foi almoçar no mercado, numa rua lá do centro da cidade, e entramos, ele falou assim, vamos pagar aqui uma coisa aqui no banco. Entramos numa financeira, e quando a gente entrou, estava acontecendo um assalto. Os assaltantes estavam armados de fuzis e tal, e a gente entrei com ele no meio do assalto. E aí, a rua era o Mercado das Flores, a financeira estava cheirando a rosas, né? E aí o bandido veio na direção dele, deu-lhe uma coronhada, e eu fiquei de pé, botou todo mundo deitado, e o bandido não me via. Creia você nisso ou não, não tenho por que ficar falando isso pra você. O bandido não me via, eu fiquei em pé,
ele passou por mim, aí eu fui, peguei ele, botei, ele era ateu, né, e se converteu ali, falou, Gerson, ora aí, eu falei, pra que eu vou orar se tu não acredita em Deus? Pô? Ele falou, não, cara, o bandido não te vê. E aí o bandido voltou e deu outra coronhada nele, não deu em mim. E ele falou assim, Gerson, ora, eu falei, não vou orar, tu não acredita? Ele não tá me vendo, e ficou aquela confusão bacana ali. E quando os bandidos foram embora, ele começou a chorar, me abraçou e falou assim, poxa, minha esposa falou que a morte vinha com aroma de rosas, né? Então, discernimento de espíritos, ok? Se for só um exemplo do que pode acontecer, tá? Pastor, Oi? eu tenho uma experiência nesse... Não sei se no discernimento de espírito, mas eu acho que foi uma espécie de discernimento. Eu tava pra orar, o pastor orando por algumas pessoas, eu na fila pra orar. E aí eu tava, na minha mente, orando por mim, falando, pedindo temor. Eu preciso ter mais temor de Deus e tal. Quando eu cheguei na hora, o pastor botou uma na minha cabeça, o pastor falou, dá mais temor a ele, Senhor, e tal. Começou a falar, e eu falei, pô, exatamente o que eu tava pedindo. Então, será que foi uma espécie de discernimento? Não. Provavelmente o pastor teve, a teu respeito, foi palavra de conhecimento. Ele se comunicou, né, o Espírito Santo comunicou a ele uma verdade que era só sua. Então a palavra de conhecimento. Você não, você foi mesmo no dom da humildade. Né? Dom da humildade. Além da cara de pau, você tem o dom da humildade. Né? Embora a humildade não seja dom. Estou brincando com ele, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, no caso do pastor, o que ele tinha, na verdade, é provavelmente um dom de conhecimento, uma palavra de conhecimento. Línguas, não é? Genos, glosa. Genos é variedade, né? Multiplicidade de línguas. Isso aí é um problema, meu. Daí, de repente, tem algum pentecostal mesmo que fala assim, eu vou desligar agora que o pastor Batista vai descer a lenha. Vou não, negão. Presta atenção. Esta experiência é uma experiência bem interessante. Vamos lá. O que é que Paulo fala, né, a respeito das línguas? Paulo está nitidamente falando ali de uma situação bem clara. Ele está falando ali de idioma. Né? Tanto é que ele vai falar assim, eu falo muito mais línguas que todos vocês juntos. Porque a língua era um fenômeno, né, naquela época muito restritivo. Né? Então, um árabe chegava num outro contexto, não tinha intérprete. Então, Deus fazia o quê? Ele dotava pessoas de ir para essa dimensão idiomática e com isso causar espanto, porque eles falam assim, como é que um grego está falando árabe? Entendeu? Como é que um brasileiro está falando em cantonês? Isso sempre foi e ainda é, porque esse dom ainda existe, causava esse impacto todo. Entendeu? E a igreja de Corinto começou a fingir. E algumas pessoas começavam a pregar em outras línguas, ou seja, em outros idiomas, e ninguém entendia. E alguns até fingiam o idioma. Então, esse contexto. Porém, ok? Em grego, idioma, ou seja, uma língua estruturada, chama-se dialecto. Língua estruturada. Mas Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreve essa daqui, ó, glossa. E glossa é uma coisa muito interessante, que ela difere do dialecto, porque glossa é uma linguagem que nem sempre tem estrutura. Captou? Deixa eu tentar te explicar. Português, a nossa língua, ela tem uma estrutura. Concorda comigo? Vogal, encontro consonantal e por aí vai, ok? Substantivo, regra, gramática. Isso é uma estrutura idiomática, ok? Glossa, não. Isso é dialecto. Glossa engloba também dialectos, mas glossa também abre... Eu queria que você entendesse isso. Dialecto só pode ser idioma. Está entendendo isso? Dialecto só pode ser linguagem com estrutura. Gramatical, idiomática. Glossa, não. Glossa, ela abre o espectro. Ela pode ser idioma, mas ela também pode ser uma linguagem sem estrutura. Vou dar um exemplo. O tati-bitate dos nenéns. Guti-guti, essa linguagem que a gente... casal de namorados, recém-casados. Tem uma linguagem que não tem estrutura. Não é? A gente está, por exemplo, caminhando no mundo das virtualidades, os emojis é uma linguagem que não tem estrutura. Então, glosa abre esse espectro. Então, o fenômeno da glosa, da genosglosa, ela pode ser muito bem isso. Então, Paulo está falando de idiomas, mas ele também está abrindo para essa expressão de linguagens que ninguém interpreta, de uma linguagem que não tem estrutura. Ok? Que às vezes, que até mesmo a pessoa que faz uso das línguas estranhas
ou variedade de línguas, como é biblicamente chamado, ela não percebe, nem ela sabe o que ela está falando. É só uma expressão, é como se a fala dela fosse tomada numa dimensão sobrenaturalizada, ok? Deu para entender isso? Eu espero que eu tenha ajudado nessa questão, tá? E aí entra junto a interpretação de línguas, a hermeneia glossa, que é a capacidade de você interpretar um idioma ou uma linguagem que não tem estrutura. Ou seja, está explicado pelo próprio dom de línguas. Enquanto um é a habilidade de você falar, o outro é a habilidade de você interpretar o que o outro fala. E sobre isso é muito interessante, porque nós vivemos uma experiência engraçada, que tinha uma senhora na igreja que falava em línguas durante o louvor, e um irmão atrás, um diácono, na verdade, atrás, todo final de culto reclamava comigo. Pastor, que a irmã fica falando em línguas e não sei o que, ela tem que interpretar, ela não pode ficar falando e tal. E no louvor, quando digo, no banco lá, adorando ao rei lá, no cantinho dela lá. E eu falo para ele, irmão, vai orar, irmão, tenha paciência, cada um exerce o dom que tem, né? Espere em Deus. O irmão está sentindo, está tendo direção de Deus para isso. Não, pastor, é que me incomoda e tal. Um dia, no final do culto, ele me abraçou no final do culto e ao invés de reclamar, ele começou a chorar abraçado comigo. Eu falei, que houve, meu irmão? Está passando mal? Eu falei assim, não, hoje eu entendi tudo que ela estava falando. Então, até Deus tem um bom humor tremendo com essas questões, tá bom? Quando a gente se dispõe a orar, as coisas vão se descortinando para a gente. Para encerrar a lista de Coríntios, apóstolo, que em grego é apóstolos, que é aquele que é o precursor, aquele que a gente pode dizer assim, o pioneiro naquela localidade. Então, o apóstolo, como é conhecido, uma das exigências do apostolado na época era você ter estado com Jesus. Daí alguns irmãos de outras denominações vão inclusive extinguir esse dom espiritual, dizendo, bom, ninguém mais andou com Jesus, então acabou aí. Inclusive alguns chegam a dizer que Paulo não era apóstolo, né? Não era o apóstolo, porque aí entra aquela grande pergunta, quem é verdadeiramente o 12º apóstolo, né? Quem entrou realmente no lugar de Judas? Não é uma polêmica, né? Para perguntar aí para o Pedro e para a Marcele, quem é realmente o 12º apóstolo? Quem foi que tomou o lugar de Judas? Foi Matias ou foi Paulo, né? Então, apóstolo é aquele que era o pioneiro. Aí nós, comumente, o que a gente fez aí? Quando eu digo a gente, eu digo o mundo evangélico hoje. O cara chega, funda lá uma igreja. Por exemplo, eu fundo a Igreja Evangélica Pentecostal Labareda, cor-de-rosa, azul, verde, roxo, do Espírito Santo, do Deus Poderoso, da plenitude do trono da graça. Aí eu vou naquela cidade e abro a primeira igreja. Aí eu boto meu nome de apóstolo. Por quê? Eu começo como pastor, aí tem outro pastor. Para não ficar no mesmo nível dele, eu digo que eu sou isso. Aí vou subindo, até o dia que a gente vai começar a ouvir por aí, né, como já tem até, né, super útero e outras coisas mais. Então é mais ou menos isso. Virou isso aí, virou título hierárquico. E não era. Era um posicionamento de ser o primeiro, o pioneiro, de pagar o preço, de chegar no local e pregar. Inclusive hoje eu recebi um vídeo do Paquistão, que se eu pudesse eu colocava no Facebook, que foi uma coisa linda. O cara parar o carro no meio do deserto, subir no teto do carro e falar no Paquistão sobre a graça de Deus e as pessoas se converterem na estrada e se batizar numa poça d'água na estrada. Foi impactante eu ver esse vídeo hoje. Foi maravilhoso. Socorro, antilepsis. Essa palavra em grego é muito interessante, porque para nós é socorro, é a capacidade de agir nas emergências, em agir em direção de resgate. É uma operação de resgate, ok? De botar a mão no fogo, de correr atrás, sem medir muito. Agora, essa questão aqui, antilepsis, é muito interessante, que a antilepsis para o grego era bloquear. Então, olha que interessante, socorro com esse bloqueio, com esse impedimento. O que tem a ver? Socorro com impedimento. A ideia aqui do texto é que quem tem o dom espiritual do socorro é alguém que impede um processo de dor, que bloqueia um processo espiritual de maldade, é alguém que se põe na frente para aguentar a pancada no lugar da outra. Não é bacana isso, cara? A ideia do salva-vida, que ele mergulha no mar bravio com o risco da própria vida para tirar o outro de lá, e muitas às vezes, como já aconteceu, por exemplo, né, no 11 de setembro, alguns bombeiros morreram salvando os outros. O assessorista do Joelma, né, em São Paulo, morreu salvando pessoas. Então, esse é o dom não estou dizendo que esses eram dons espirituais, mas eu quero dar um contexto
para a gente entender que o dom do socorro, por que ele leva esse nome aqui? Antilepsis. Ou seja, ele bloqueia, você assume a pancada para o outro não sofrer, para acabar com o sofrimento do outro. É lindo. É isso que Cristo fez por nós, né? Ele recebeu a pena do nosso erro e nos deu a graça, né? É fantástico. A administração, Kibernesis, que é a capacidade de presidir. A capacidade, a habilidade de dirigir. Liderança, agregar. Kibernesis, de dirigir, de conduzir, de manter as pessoas em funcionamento da missão que foi proposta. Ok? Estou cansando. Aí, Efésios 4:11. Evangelistas, né? Evangelistas. A habilidade sobrenatural de apresentar o Evangelho, a boa nova, de forma compreensível à alma de quem ouve. Sacou? Então, assim, todos nós devemos evangelizar. Mas Deus dotou alguns com a habilidade sobrenatural de contextualizar a palavra da boa nova de tal forma que a resposta é imediata ao apelo. Então, assim, é fantástico. Os estudiosos dessa área vão dizer que apenas 3% da igreja tem esse dom espiritual. É fantástico. Se você já teve a oportunidade de ver pessoas como eu, que tem o dom de evangelizar, o dom de evangelista, é uma coisa impressionante. Evangelista não é função hierárquica, né? Não é o cara que está estudando para ser pastor, assim, tecnicamente falando. Em respeito a quem pratica esse tipo de coisa, não tem nada contra, né? É apenas um nome hierárquico, só que eu quero diferenciar uma coisa da outra. Aqui nós estamos trabalhando essa questão do ensino, né? E não administração eclesiástica. Então, como dom espiritual, não é posição hierárquica, e sim uma função espiritual de tocar corações com a palavra da Boa Nova. Dizem os especialistas que quem tem essa habilidade toca a consciência de quem ouve, né? Que é onde ocorre o convencimento, é a partir da consciência, né? É lindo também. E pastor, poimen, né? Pastor é a habilidade de cuidar, né? De zelar e de mostrar afeto, aproximação a outros, né? A outras pessoas. Esse dom de pastor aí é muito interessante, que desde o contexto do Velho Testamento, o pastor é uma função de carinho, né? De respeito, de afeto. E eu gosto também muito da Segunda Guerra Mundial, de estudar a Segunda Guerra Mundial, o contexto da Segunda Guerra, e ganhava esse nome aí, pastor, né? Ou poimen, os aviões que escoltavam os aviões que não tinham condições de combate de volta para a base. Então alguns eles colocavam asa sobre asa para levar o avião de volta para a base. Esse avião que fazia o socorro do aviãozinho machucado, ferido, era chamado de pastor. Não é um termo de ternura, é um termo de extrema ternura, né? E então, essas são as 3 listas básicas. Alguma pergunta? Sim. Vamos lá? Bem, então vamos parar aqui, que já eu vou fazer os acréscimos e eu paro. Show. Nós já estamos só para ter uma média de 1h30. Vamos parar já. A Letícia perguntou: como exercitar o dom de misericórdia? Quando fiz aquelas questões ano passado dos dons, ele apareceu para mim, mas não entendi muito bem como utilizar. Dom de misericórdia. Primeira coisa, exercer o dom de misericórdia começa com o seu ciclo de pequeno grupo, no nosso caso redes etárias, mas assim, por exemplo, você já pode se disponibilizar a trabalhar me fugiu o nome. Acho que para trabalhar na ciência social da igreja, na ação solidária, achei. Na ação solidária da igreja. Por quê? É lá que as pessoas que estão, digamos assim, se apresentam na igreja para pedir, para solicitar ajuda, né? Então você tem que estar lá. Quem hoje faz isso lá, quem hoje cuida desse ministério é a irmã Eliana, a diaconisa Eliana Mota. Uma bênção de Deus. Uma pena que ela não deve estar vendo, ela estava viajando, ia viajar. Então assim, você procura ela e você começa a trabalhar lá, e você vai ver esse dom fluir através de você, né? É por aí. Diana, atribolada, sobre discernimento. Discernimento de espíritos. Isso. É aquela sensação estranha sobre o ambiente ou acontecimento, aquele sentimento, se tem alguma coisa errada e tal. Pode ser dito como um tipo de discernimento? Aí que tá, Diana.
o discernimento, ele não é apenas aquela... Porque nós temos, como seres humanos, nós temos habilidades emocionais, e é muito interessante que em menos de 3 segundos, inclusive hoje eu terminei um trabalho sobre essa questão, em menos de 3 segundos o seu cérebro já diz para você se você gosta ou não de uma pessoa, se você gosta ou não de um ambiente. Então é o que a gente vai chamar isso, tecnicamente falando, de determinismo psíquico. Né? Então, às vezes a gente cisma com o local, cisma com a pessoa e apenas cisma. É apenas uma impressão. O discernimento de espíritos é uma cisma, entre aspas, é uma sensação que se confirma na revelação do Pai. Então você sabe o que é. Lembra do caso que você tem do exemplo? A moça fala, a morte vai vir com cheiro de rosa. Então, sacou isso? Ela não falou assim, eu acho que vai... Não, ela falou, não vá, fica perto do Jefferson, porque a morte vem com cheiro de rosas. Então, é uma sensação que se desdobra com um fato concreto. Você sabe o que é. Entendeu? Para não ficar... Porque tem muita gente que fica cismada com uma situação, não é? Uhum. Diana, de novo, sobre línguas. Então... Com batata. Bom demais. Então, quando alguém fala essa língua sem estrutura, ela fala somente a Deus? E Deus a entende? É muito interessante isso. Ela vamos lá. Direto e reto. A gente não fala com Deus com a boca. Então, assim, ela não fala a Deus. Quando Paulo fala que aquele que fala em língua, lá em capítulo 14 de Coríntios, ele fala, aquele que fala em línguas fala tão somente a Deus, significa a si próprio. É porque quem é que ouve o que fala? Deus ouve o nosso pensamento. Deus ouve, a palavra de Deus nos garante que antes que qualquer palavra suba a nossa língua, né, Deus já a conhece. Então, quando Paulo diz que a pessoa fala tão somente a Deus, o que ele está dizendo é que a pessoa está exercendo no ambiente privado, que ela está na individualidade dela. Então, a fala da pessoa fica comprometida por esse ambiente espiritual e ela fala sons que ela não entende, mas ela sabe que ela está numa dimensão de êxtase vocal, de locução. Então, ela está na intimidade dela, na individualidade dela, entendeu? Não é porque ela entrou, como uma vez eu ouvi um pregador falar assim, não, irmão, quando você quiser orar e o diabo não saber o que você está orando, pega o telefone vermelho das línguas estranhas e acabou o problema. Ora, se eu vou pegar o telefone vermelho, capta comigo. Se é língua estranha, eu não tenho nem o discernimento sobre o que eu estou falando, como é que eu vou acionar esse gatilho? Né? Então o fenômeno das línguas estranhas é lindo, mas hoje o que a gente tem é essa projeção é muito alta, porque tu convive numa igreja que é essa batida o tempo todo, já tem até a hora. Certa vez eu vi na televisão um pregador falando assim, se alguém quiser receber o dom de línguas, vem aqui à frente. Repita comigo, irmão. Glória, 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 glória. Aí o cara começou a falar, isso não é dom de línguas. Então, assim, quando Paulo diz que aquele que fala em línguas fala tão somente a Deus e edifica-se a si próprio, o que ele está falando é da dimensão da individualidade. Tá bom, Diana? Para que isso seja levado para o púlpito, no microfone, tem que haver a interpretação. Aí Paulo diz, se alguém fala uma língua, seja ela glossa ou dialecto, capta comigo, estruturado ou não, e eu tenho um intérprete que faça a interpretação do dialeto ou não, seja dialeto ou glossa, isso pode ter peso de profecia, ou seja, isso pode ser pregado no... Agora, se não tem intérprete, é de cunho individualizado, ok? O Almir Júnior deu uma passada aqui. Ei, Juninho! Um abraço. Saudade, papai! Tá com saudade do saudade, coroa. muito. Herdeiro. Obrigado, vamos lá. Um abraço para a esposa, para o nenenzinho que está vindo, viu? Então vamos lá, seguindo a lista fundamental, temos a lista adicional. Agora que o couro come, ninguém vê. Agora que eu quero ver o Pedro e o Thiago rindo aqui. Essas são as três listas fundamentais. Só que é o seguinte, a lista ela segue. E eu tive a oportunidade, gente, no ano de 2000, 99 para 2000, de fazer um trabalho de formação de curso que acabou parando nas mãos do Dr. Peter Wagner, não é? Que ele coordena a parte de batalha espiritual do seminário Fuller, em Pasadena. Então ele recebeu o meu trabalho e eu criticava o trabalho dele, e ele gostou tanto do trabalho e da crítica que ele me convidou para trabalhar com ele. E aí, a partir daí a gente começou a estudar dons espirituais. E olha que interessante, essa lista vai aumentando à medida que os hermeneutas, os exegetas vão trabalhando. Então surgiram alguns dons espirituais. 1 Coríntios 7,7, celibato, a capacidade sobrenatural de voluntariamente
não casar e não se sentir solitário. Porque tem muita gente que não casou, tá patiti e tá triste. Isso não é dom espiritual, não. Porque amanhã né, aquela né, pessoa tá triste, amargurada, né, e tal, né? E é até muito interessante que tem reunião que, né, que a pessoa que tá buscando, mas aí no caso ela vira e fala assim, não, agora eu tenho o dom espiritual do celibato. E aí fica amargurado em casa, não vai a casamento, detesta quando vira tia. Não é isso não. É a habilidade sobrenatural de você ser feliz sem precisar, sem necessitar do vínculo matrimonial, ok? De estar só, sem se sentir solitário. Esse também aqui, no Brasil então tá cheio, né? 1 Coríntios 13, alguns hermeneutas, alguns teóricos vão dizer que pobreza voluntária também é dom espiritual. O que é a pobreza voluntária? É a capacidade sobrenatural de você conseguir sobreviver com o mínimo necessário, inclusive indo até mesmo abaixo da linha da pobreza, de forma voluntária. No Brasil, está todo mundo aí passando por esse dom espiritual ultimamente, né? Está todo mundo aí cortando um dobrado com a pobreza, mas não é voluntária. Martírio, a capacidade sobrenatural de suportar sofrimentos até a morte em favor do reino. Né? Hospitalidade é a capacidade sobrenatural de exercer generosidade em receber, acolher e sustentar pessoas na sua própria casa, na sua própria conjuntura ou em alguma outra situação. Do tipo, você vê uma pessoa para a tua igreja, a pessoa se converteu, você tem esse dom, você é capaz de alugar uma casa para aquela pessoa, mobiliar a casa para aquela pessoa, enquanto ela passa aquele período ali. Então, capacidade de receber bem. Atos 11, 19, 26 e 13, de 1 a 3. Missões, a capacidade sobrenatural de você se dispor a se aculturalizar, de ir além e a outras culturas, assumindo inclusive algumas culturas como, a partir daquele período, a sua cultura, para anunciar o evangelho na cultura para a qual você foi deslocado por Deus. Então é também considerado dom espiritual. Aí o Dr. Peter Wagner ele acrescenta outros dons à lista: intercessão e libertação. Todo mundo conhece o Dr. Peter Wagner, ele bate na marreta da batalha espiritual e ele então vai levantar vai acrescentar à lista intercessão, oração intercessória e libertação com batalha espiritual, e andam juntos. Então a lista foi para 27 no Dr. Peter Wagner. Christian Schwartz ele é o responsável por uma série de eclesiologia chamado Desenvolvimento Natural da Igreja. E ele acrescenta outros dons à lista, além dos do Dr. Peter Wagner, ele acrescenta criatividade e habilidade artística e manual. Né? Ele vai usar o caso de Lídia, inclusive. Ele vai dizer que ela era costureira, embora a gente saiba hoje que ela não era costureira, ela era dona de uma espécie de cooperativa de costureiras, né, diferente. Né? Mas aí ele vai dizer que criatividade, habilidade artística e manual é um dom espiritual, e ele vai dizer que a música também é um dom espiritual. Agora, isso é ele, no contexto dele e tal, não é consenso. Nem ele e nem o Dr. Peter Wagner serve de consenso teológico, ok? Eu coloquei aqui só para mostrar que a lista não está fechada. Entendeu? Que a gente tenta classificar na lista fundamental alguns dons. Então você vê, no total, 25 dons da lista, com mais 4 que podem ser ampliados, 29, e a coisa não para. Dicas, bizus e etc. Nós já estamos entrando na reta final, então vamos fazer um pouco de dicas. Eu vou responder uma pergunta, tem alguma aí? Tem uma. Que eu já vou terminando. Bruna, eu iria fazer essa pergunta agora, mas já foi respondida, mas ela vai só... Calma aí, que eu pergunto sobre... Se de repente acontecer um desejo de falar em línguas no púlpito, tá errado? Podemos dizer que não vem de Deus? Não, pode vir de Deus com tranquilidade. Nós somos seres humanos, não é? Mas se você falar no púlpito, você pode ser corrigido pelo próprio Deus. Entendeu? Por exemplo, você está lá, naquele momento aquilo transbordou, saiu, foi no púlpito. O próprio Deus
Pode acontecer de levantar uma pessoa com o dom do pastoreio, com o dom de liderança, com o dom de discernimento, e chegar e te repreender. Falar assim, olha, não há interpretação, você tem que ficar calado. E aí você se torna repreensível, entendeu? E outra coisa, muito boa pergunta, porque às vezes quem fala não pode interpretar a sua própria língua, entendeu? Ok? São duas pessoas, não é a mesma. Eu falo e eu interpreto. Não tem validade. O que fala, outro que interpreta. Tá bom? A minha pergunta é minha agora. Entra na live, mano. Sobre o do pastor. Tá acabando. Ele não necessariamente precisa ter o, entre aspas, cargo de pastor. Precisa ter uma coisa é função eclesiástica, outra coisa é o dom espiritual. Agora, é óbvio que quem tem o dom espiritual de pastor vai caminhar para essa direção. Ele vai ser pastor. Agora, falando sobre os dons, a gente tem que lembrar que os dons, você não tem um, você tem combinação de dons. Então, um pastor, ele tem que ter dons combinados. Okay? Falando assim pontual, parece que a gente vai escolhendo. Eu tenho esse e não tenho aquele. Mas isso aí é um... Perdoe-me. Ainda estou na luta com antibiótico. É o que a gente chama de blend, não é? É um blend, é uma mistura, uma combinação de dons que proporciona a compreensão dos dons totais. Então nós temos dons motivacionais, manifestacionais e ministeriais, que semana que vem eu vou explicar isso na palavra, como é que isso funciona. Ok? Então, dica Bizu, vamos lá. Dica. Cruz de Cristo, John Stott. Rapaz, compra esse livro, dedica tempo para ler esse livro, come e bebe esse livro aí, que é uma delícia de ler. É um dos best-sellers do mundo evangélico, que infelizmente pouca gente conhece. A Cruz de Cristo. Se você é membro da Igreja Batista de Acari, se você tem essa alegria, né, de ser membro da Igreja Batista de Acari, ano que vem nós teremos uma classe da nossa Universidade Bíblica de Acari, estudando como parte do seu currículo Cruz de Cristo. E você não vai precisar comprar o livro, porque você vai estudar uma revista toda baseada no livro. Então o livro você pode comprar para ele agregar e vai ser muito útil. Mas você vai poder, com a própria revista, saber o que Deus usou a vida desse homem do Stott para falar sobre o que é a Cruz de Cristo. Olha, foi um dos livros, assim, meu livro está todo despencado, de tanto que eu leio. Fascinante, fascinante. E aí, para quem... pastor, dá uma dica de livro de dons espirituais. Está aqui, ó. A respeito dos dons espirituais. Kenneth Hagin. Joga isso fora. Não compra. Se usou, nem para calço de mesa isso serve. Conversa fiada. Conversa fiada. Jogou dinheiro fora. Se tu comprou, bem feito. Gastou, jogou dinheiro fora. Tu encheu o bolso desse cabra de dinheiro e isso não presta. Ok? Então aqui, ó. Dica, isso é bizu. Isso é lixo, isso é luxo. Ok? Então se comprou, bem feito. Bem feito. Até a capa é feia. Olha que mau gosto desse troço aqui. Deus o livre, parece até que foi o Pedro que fez esse negócio. Tá rindo? Porque hoje eu tô tranquilo. Paz e amor. Tem mais alguma coisa? Caneca, já falei. Fala com a Marcele. Ó, dá uma força ao Ministério Jovem. Tem aviso, vamos lá. Aviso, vai acontecer a festa dos anos 60 para homens e mulheres. Então, você que é homem, você que é mulher, procure a Aparecida e... Aparecida, Roberto, o Edmilson. E chega junto lá na festa, na confraternização de homens e mulheres de volta aos anos 60. E também, no próximo sábado, vai ter a sala de visita dos jovens. Ela vai acontecer lá no Parque Madureira e o encontro vai ser às 5 horas lá na Igreja Batista de Acari. Então você que é jovem e você que quer estar junto dos jovens, você que está chegando aí, cola com a gente, sala de visitas. O encontro vai ser às 5 horas lá na Igreja Batista de Acari, mas vai ser lá no Parque Madureira. Então chega mais. Ok. Algum outro aviso? Já estamos encerrando. Sexta-feira, se Deus quiser, uma live mais divertida. Show de bola, simpática, gente. Como é bacana ver o Pedrão e a Marcele lá na live. É bacana ver o desespero deles, viu? Lembrando que o jugo de Jesus é suave. Né? E convidar você para estar conosco nas celebrações, né, de domingo, às 9 horas pela manhã.
e logo depois a Universidade Bíblica de Acari. E à noite, às 19 horas, com a celebração voltada em gratidão a Deus. Venha nos conhecer, cara. Venha. Vai ser muito bacana você estar junto da gente, conhecer quem está por detrás das lentes, conhecer o nosso povo. A nossa família, modesta à parte, é uma família muito bacana, muito de Deus. Você vai conhecer muita gente boa de Deus lá, tá bom? E para encerrar, eu deixo para vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. E assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Tá bom, meu filho? Deus abençoe, obrigado, me perdoem alguma coisa. A gente continua na semana que vem aí falando a respeito do que é dom motivacional, do que é dom manifestacional, do que é dom ministerial, falando sobre chamado, e aí a gente fecha, de repente até rola alguma coisa de teste aí pela internet mesmo, tá bom, gente? E aí eu espero semana que vem encerrar esse assunto com vocês, pelo menos aqui, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho. A Verônica está pedindo para lembrar o nome do autor do livro A Cruz de Cristo. É John Stott. John Stott. John, separa, S-T-O-T-T. John Stott. A Cruz de Cristo. Ok? Ainda bem que você não perguntou o outro, viu, Verônica? O outro joga fora. Tá até vermelho. Sabe? Quando você olha assim, não me toque. Flamengo. Sai pra lá. Até tirar daqui. Vai ter um cabeça de bagre que... Ih, o pastor tá falando para comprar também. Tá bom? Vamos orar? Gente, obrigado, Tiago. Obrigado, Pedrão. Obrigado a todos vocês. E como eu falei, quando você pegar um post aqui no Facebook, comenta alguma coisa. Né? Ainda que seja assim, é isso aí, tô junto, amém, labachúria, cantanábias. Pra gente poder saber como é que esse canal tá funcionando com você. Sabe, gente, pra mim é novo. Eu não me sinto confortável com a lente, sinceramente. Ainda mais eu sou muito tímido. Então assim, mas eu preciso que você me dê retorno. Então qualquer post, manda um retorno, um comentário. Pastor, legal, dá uma dica. E lembrando do nosso concurso, né? Concurso Live com o Pastor. Que nome nós vamos dar para esse trem, para esse nosso momento aqui, para essa troca de ideia aqui, que começa às 8 e sabe lá quando acaba, né? Então você já coloca aí no Face, fala com o Pedro, com a Marcele, o nome que eu vou escolher, não tem comissão não, sabe como é que é? Na autocracia aqui. O nome que eu escolher, entendeu? E aí quem mandar o nome, não precisa nem dizer quem mandou o nome, só o nome que mandaram. Eu vou escolher, o nome que eu disser aqui, eu vou dar um livro de presente, né? Eu vou dar... esse livro de presente. Tô brincando. Não vou botar esse pecado nas tuas costas. Tá bom, gente? Vamos orar? Vai ter um post lá na página da igreja dedicado a esse concurso. Então, você que tem uma ideia de nome, você que pensou em alguma coisa, a gente vai criar um post lá e você vai botar lá nos comentários e você vai estar concorrendo. Okay. Valeu? Então, se você tá botando aí o nome nos comentários desse vídeo, não tá valendo. Pega o nome e vai botar lá no post que vai ser dedicado para isso, tudo bem? Hoje ainda vai sair um post lá dedicado para isso. Obrigado, Thiago. E aí, quem colocou o nome aqui nos comentários, não vai valer não. Repete lá no post. Coloca o teu nome e a dica, tá ok? Valeu, gente? Vamos orar? Pedro, orador oficial. Hoje tu não ora não, hoje quem ora sou eu. Vamos lá. Deus, muito obrigado, Deus, por termos vivido esses momentos aqui juntos. Espero, Deus, espero e oro para que essa tua palavra tenha vindo aos nossos corações e que ela traga discernimento, conhecimento e verdade, porque a tua verdade liberta. Dá-nos, ó Deus, um final de noite agradável, de repouso, e que amanhã, ó Deus, possamos dar continuidade nos nossos afazeres, guardados e protegidos no Senhor. Peço, ó Deus, que tu socorras aqueles que estão precisando de ajuda, de suporte. Peço que tu abençoes o Chiquinho, que está bem longe de nós nesse momento viajando, que tu o guardes, que tu o abençoes, assim como a sua família, Renata e as meninas aqui no Rio, e que em breve eles estejam juntos, festejando ao Senhor, e nós com eles. Também oramos, ó Deus, pedindo pela família da tia Marcele, que perdeu a vovozinha esses dias, que o Senhor abençoe e os ajude consolando os seus corações. E nós pedimos que a tua graça, o teu amor, a tua bondade e as tuas misericórdias sejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, fica com Deus. Paz.